Boa noite, boa tarde, sejam bem-vindas a esse bate-papo que promete muitas emoções. É uma extensão do workshop que está acontecendo essa semana. E o nosso assunto é algo que mexe com a mulher em todas as áreas da vida. O excesso de peso, né, a começar pela autoestima, vida emocional, vida social, familiar, finanças. E a gente está falando um pouco de tudo isso por lá. Além, é claro, eu vou abrir para vocês, abrir meu coração lá sobre o meu testemunho de como eu conquistei a minha meta de 2025, perdendo 10 quilos. Mas a única coisa que eu posso falar agora é que eu fiz o ordinário e Deus fez o extraordinário. Então, se você quer viver o extraordinário também, vem descobrir o caminho. Acesse o link da bio e entra no grupo do WhatsApp. E essa live, ela tá muito especial, porque a minha convidada é mentora do Beleza de Esther. Ela perdeu 20 quilos esse ano. A Pia é casada, ela tem três lindas filhas, mora aqui nos Estados Unidos. Ela é empreendedora na vida real há 20 anos e já atua no digital há 15 anos. Ela se tornou especialista em organização funcional com foco numa rotina produtiva específica para mulheres. Ela produz conteúdos de conscientização sobre o tema lá nas redes sociais, que eu vou deixar, bom, eu vou deixar para vocês aqui, ela vai estar colaborando junto nesse vídeo. Faz mentorias individuais e palestras também para o corporativo. Então, ela traz esse tema também lindamente, com muita propriedade, lá dentro da mentoria do Beleza de Step. Mas hoje, a Pri vai falar com a gente um pouco sobre esse processo de emagrecimento tão expressivo, né, Pri? É, 20 quilos é muito significativo. E eu queria orar, antes da gente começar, pela Pri, por esse momento, pelas nossas telespectadoras, para que, através do testemunho da Pri, todas nós sejamos edificadas e abençoadas. Então, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez por esse tempo. Obrigada porque o Senhor tem conectado mulheres, Senhor, que ajudam umas às outras, mulheres, Senhor, que abrem o seu coração e testemunho daquilo que estão vivendo em Ti. Eu louvo a Deus pela vida da Priscila, louvo a Deus porque ela tem um coração, Senhor, que aberto a Deus amado para falar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, um coração disposto a contribuir, a ajudar. Eu peço, Senhor, que a tua unção venha sobre ela neste momento e que as palavras que saiam da sua boca, além do testemunho lindo que ela vai contar, sirva para edificar, para despertar e para abençoar cada mulher, cada pessoa que está tendo acesso a esse vídeo, Deus. Nós vamos falar, Senhor, sobre temas específicos, Pai, mas este ambiente é teu, Senhor. O Espírito Santo é o dono deste lugar, é quem vai comandar este bate-papo. Então, faça a tua vontade, faça o teu querer, Senhor. Opera no meio de nós, porque é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, e que todo esse mover que o Senhor está fazendo no meio de nós gere muitos testemunhos, não para nossa glória, mas para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Pri, vamos começar? obrigada, Você Vânia. está preparada? Sim, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo espaço de compartilhar. Parabéns pelo projeto que você iniciou essa semana do workshop. Está muito lindo, muito valioso. A gente tem uma certa proximidade, então sabe, sei um pouquinho das lutas, né? Que é colocar um projeto desse no ar, que é alcançar as pessoas. Então, só agradeço a Deus e te parabenizo por essa ação, por esse trabalho, pela coragem, pela dedicação ao projeto, viu? Que Deus abençoe infinitamente mais. Eu que agradeço por você estar sempre disponível, estar sempre Bem, a ajudar, a contribuir. É conexões que Deus faz. Eu é, acho que se não fosse vocês intercedendo, me ajudando sempre que eu preciso, com certeza seria muito mais difícil. Mas o Senhor, ele coloca pessoas certas na nossa exatamente. vida, né? E alinhados ao mesmo propósito. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida, pela sua vida e pela vida de todas as meninas que estão comigo nesse projeto. Amém. Ai, Então, Jesus, vem tá. muita emoção por aí. Ô, Pri, vamos começar pelo início. Eu queria saber com você, até para que a gente consiga fazer com que as telespectadoras, essas meninas que estão assistindo esse vídeo, se identifiquem, tá? Então, antes de você chegar lá, de você chegar
de você perder tantos quilos e estar se sentindo tão bem, tão feliz, como a gente já conversou no off, o que Uhum. mais te incomodava no excesso de peso? Olha, o que mais me incomodava foi sentir o cansaço do sobrepeso, o estilo de vida cansada, sem energia que eu estava levando. Eu acho que passou de um ponto em que não era mais nem a imagem do espelho, porque ela já estava bem distorcida. Tem muito a ver com a aula que você trouxe ontem, até no início do workshop. Essa distorção de imagem, ela já estava crônica. Então, eu não posso nem dizer que quando virou minha chave foi ela que me incomodou, porque ela já estava adormecida. O que realmente fez virar a chave foi um cansaço que começou a me alertar e eu comecei a olhar para minha idade e pensar, com quase 40 eu tô assim, como é que eu vou chegar aos 70, Uau, 80? Isso pesou, nossa, isso. Isso já acende uma luz aí pra gente, né? né? Pensar como que eu vou estar daqui 10 anos, Foi né? isso. Como que eu vou estar daqui 5 anos, né? Porque o excesso de Isso. peso ele traz muitos Nossa, problemas isso para me fez saúde. chorar assim profundamente. Uau, uau. E você chegou nesse processo, quanto tempo você ficou nesse processo para a gente entender se você teve processos de engordar, emagrecer, engordar mais do que você emagreceu? Conta pra gente um pouquinho dessa Uhum. caminhada. Olha, mãe, eu acho que como eu tive depressão por muitos anos até que se tornasse crônica, o negócio do engorda e emagrece passou dos 10, 15 anos de viver isso. Então, assim, teve fases que eu tava magra, aí dali a pouco ganhava os pesos tudo de novo, os quilos, recuperava tudo, e a gente vai associando a coisas que a gente está vivendo. Ah, pode ser porque eu comi muito, ah, pode ser porque é hormônio, pode ser, mas na verdade eu nunca tive um especialista que me guiasse em todos os passos. Então eu não posso dizer com certeza o que causava o vai e vem. Hoje, com o diagnóstico que veio inclusive da compulsão alimentar, a gente vê que a relação com a comida estava deturpada, estava errada. Então, pode ser sim que a comida influenciou. Pode ser hormônio, pode ser muita coisa, mas a falta de especialista acompanhando, não tem como eu ter certeza do que aconteceu. Mas esse efeito sanfona, os altos e baixos, sempre estiveram presentes. E você tinha compulsão alimentar também. Eu não sabia que eu tinha, mas hoje, recentemente, eu recebi um diagnóstico de compulsão alimentar. E como era isso quando você se via comendo, comendo, comendo? Porque eu tenho compulsão alimentar também há anos. E a gente sabe que a compulsão alimentar é aquela vontade de comer até as cadeiras e você não tá com fome. Eu Você não simplesmente quer comer sabia, tudo. eu não sabia, quais eram as características, os sintomas, então eu nem sabia que eu comia tanto. Eu não. Não tinha noção Quando disso. eu fui orientada pela médica, quando ela me fez perguntas sobre a relação com a comida, eu fiquei assim, não, mas isso não é normal, né? E aí, não, isso não é normal. Então, eu não tinha consciência que as coisas que eu fazia tinha. Porque o que eu pensava, compulsão alimentar, alguém sentado com um balde de comida na frente da televisão comendo até explodir. Ah, não faço isso, então não tenho. Compulsão alimentar, não sei, a pessoa sai e come no restaurante até passar vergonha, porque não consegue parar. Ah, eu não faço isso, então eu não tenho, só que não é isso, né? E aí eu não sabia, então eu não me via sendo uma pessoa compulsiva. Eu não via que quando eu estava ansiosa, eu comia minha ansiedade. Eu não via que quando eu estava triste, eu comia minha tristeza. Então, assim, eu não me via, na maioria dos dias, me comportando como uma comedora compulsiva. Mas quando eu olhei para as minhas emoções, eu vi que a comida estava presente, a minha relação com ela não era saudável. E principalmente, eu entendi que é algo que não veio do nada, veio de uma vida toda, porque eu passei uma infância de muita necessidade. Então, a relação com a comida já foi ali desde de criança algo muito terrível assim de lidar, porque é uma criança que passa muita vontade, que quer as coisas e não tem.
É complicado, porque a gente vai acumulando essas emoções sem saber lidar, e aí eu não sabia que eu tinha isso. Uau, uau. E é incrível porque eu falei sobre isso. Na verdade, eu vou falar sobre esse tema amanhã, sobre as emoções. E a gente come as nossas emoções, literalmente. A gente precisa identificar esses gatilhos. E como é difícil sozinha. Você estava falando que você não tinha ideia de que você tinha compulsão alimentar. Eu, na verdade, eu nunca tinha escutado falar do tema até eu me ver realmente comendo, assim, grandes quantidades de comida de forma muito rápida. Uhum. E, e parece que quando eu tinha gatilhos de compulsão alimentar, que eu comia dessa forma, eu não conseguia parar. E isso levava dias e dias. E eu não entendia por que que aquilo estava acontecendo. Então, eu comecei a pesquisar. Também não foi nesse momento que eu procurei um profissional, mas eu comecei a pesquisar. Foi quando eu descobri que existia essa questão da compulsão alimentar. E para mim foi um choque, porque eu falei, uau, como é que eu vou tratar isso? Ô, Van, e você sabia que eu, depois pensando, depois da consulta, eu vi que eu já carregava rótulos. Então, minhas irmãs sempre falaram, falavam assim, Priscila comilona. Ai, a Pri Uau, tem vontade de tudo. Olha, não pode ver que quer. Sabe coisa de criança? Ah, se ela ver, vai dar lombriga. Então, assim, quando eu parei para pensar nisso, eu falei, os sinais estavam todos ali, uau. mas a gente não Não sabe, sabem, não por falta sabe. de Eu conhecimento. me lembro que uma vez eu queria muito tomar refrigerante e a gente não tinha condições. E eu falei para minha mãe que era um refrigerante específico que eu queria. E eu me lembro, muito pobre, ela fez o que ela podia. Ela falou assim: Você já não tomou uma vez? Você já não sabe o gosto? Para que que vai tomar de novo? Não precisa. Uau, Então, assim, essa era a relação com a comida. Então, quando eu ia numa festinha, que eu via o bendito do refrigerante, eu planejava tomar todas as garrafas que tinha na mesa, porque nos anos 80 era uma garrafinha que tinha um chapéuzinho de papel em cima, hum, e cada criança podia pegar um, né? E eu ficava assim, ai, será que alguém não vai pegar? Vou pegar a garrafinha dela. Hoje, pensando nisso, eu faço associações. Mas quando a gente lembra que a gente é criança, a gente acha que é engraçadinho, né? É gulosa, não sei o quê. E eu era uma criança magrinha, magrinha, assim, uma tendência a ser fininha, uma coisa. Sei lá, talvez se eu fosse gorda, assim, na infância, despertasse até preocupação da família, né? Mas, tá magrinha, tá tudo bem. tá tudo Mas bem. tá tudo bem, e não tem a ver com o tamanho do corpo, do peso, tem a ver com o comportamento, né? E Exatamente. passou, e aí isso veio à tona agora, com quase 40. Pri, com tudo isso acontecendo, quando você percebeu que você precisava de ajuda? Para emagrecer, olha, eu percebi que eu precisava quando eu percebi que toda vez que eu atingia as minhas metas de emagrecimento, que eu só me baseava no número da balança, eu me sentia mais ansiosa. Parecia que eu tinha pressa de voltar pro peso que eu tinha. Eu não sei, era algo que eu já estava bem, então eu falava assim: quando eu me sentir magra, quando eu me sentir bem no meu peso ideal, nossa, eu vou ficar super motivada. Eu só preciso caber nessa roupa, que daí eu vou ter motivação para continuar. E aí eu me esforçava muito e até chegava perto do meu objetivo, dos meus jeitos, fazendo às vezes dieta radical, às vezes eu Acha que já fiz a idade influenciava? Você sentiu isso? Porque eu senti, antes Eu dos 30, senti. antes dos Eu 40, eu senti que comecei a ficou ver mais isso. difícil, ficou mais É, difícil, ficou bem mais difícil. Dizendo que há 15 anos atrás eu passei por uma cirurgia plástica por conta de excesso de pele na barriga, porque eu tinha engordado muito. E eu fui fazer uma cirurgia de abdômen com lipoescultura, uma cirurgia que me deixou com um corpo incrível, que inclusive o cirurgião, para fazer a cirurgia, me deu remédio para emagrecer, um remédio bem controlado no Brasil, e eu tomei. Hoje não sei qual que é, acho que é a sibutramina na época, uma coisa horrorosa de reação que esse remédio dá. uau, Tomei, emagreci muito, fiquei com tudo caído, porque ele falou: quanto mais caído tiver, melhor é pra gente tirar na cirurgia, porque sobra mais pele, né? uhum, Nossa, eu fiquei com um corpo escultural, mas eu me olhava no espelho e infelizmente as roupas condiziam com o corpo que eu ganhei na cirurgia, mas eu mas a não me cabeça via. não.
Não, não, eu não conseguia me ver e os anos passaram e recentemente, nossa, o que eu me tornei, o corpo, eu vou até disponibilizar para vocês, se quiser colocar no grupo das meninas, minha foto de antes e depois pode pôr, ficou muito pior. O que só me sobrou da cirurgia foi a cicatriz, mas porque o resultado eu perdi ao longo de poucos anos. Olha como é a nossa cabeça, né? A nossa mente. E É. aí, Pri? E aí, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo, quando eu vi assim, olha, eu preciso de ajuda, foi porque eu vi que a estética não era o suficiente para me motivar a continuar. Não era sobre chegar no bendito peso que eu achava que tinha que chegar, não era sobre caber na roupa, era sobre eu enxergar o que o espelho estava mostrando de verdade, sabe? Eu precisava enxergar isso. Mas eu já estava em tratamento com psicólogo, eu já estava medicada com psiquiatra, então eu já estava cuidando da minha saúde mental. Mas quando veio o diagnóstico da compulsão, que eu falei com a minha médica, e ela falou: a gente vai ter que entrar aí nesse comportamento de compulsão alimentar. Não foi uma coisa nem que eu fui buscar ajuda, é porque eu tinha um acompanhamento médico já que essa nuance apareceu. E foi depois de 2 anos de tratamento. Entendeu? Hum, Então nem foi fácil da médica diagnosticar, porque como eu tive depressão por muitos anos, tudo que foi tratado antes de aparecer isso levou tempo. Então a parte da compulsão alimentar, a briga com a balança, ela foi um diagnóstico que veio depois de outras camadas. Por isso a importância de que qual é o momento de precisar de pedir ajuda? O momento é agora, é ontem. Nós precisamos de ajuda. E não é só, no caso do emagrecimento, de nutricionista e personal training. Não é sobre isso. Eles são profissionais maravilhosos e super necessários, porque eles exato, atuam pontualmente onde a gente precisa. exato. Mas eles são os primeiros que a gente procura e não são eles que resolvem aqui. Na cabeça. Exatamente. Exatamente. Aí a E gente acha você, até que a nutricionista não é boa, que o é, personal não é bom, mas eles estão desempenhando o trabalho deles do jeito que eles podem e a gente faz, mas se o resultado não tá vindo, não é sobre se culpar porque não tá conseguindo, é sobre dar um passo para trás e falar, peraí, deixa eu ir num clínico geral, deixa eu ver como estão meus hormônios, deixa eu ver como estão minhas vitaminas. Aí eu passo num psiquiatra para conversar um pouquinho como que tá a minha relação com a comida, né? Hoje em dia a gente já tem mais clareza de como as coisas estão se desenvolvendo, a gente tem mais informação, a gente tem mais rede exato, de apoio. Então, hoje em dia está mais fácil da gente buscar. exatamente. E com relação às roupas, nessa transição toda, como que você lidava para se vestir? Van, eu perdi assim muito essa coisa de ter me desconectado com a minha imagem. Eu nem sei quando foi que eu perdi o controle do meu estilo. Não sei, não tinha estilo. Então, a gente vai vestindo o que serve. E aí você acha que você gosta daquilo, na verdade. Mas na verdade você não gosta. Você veste o que fica menos feio, né? Você vai se adaptando. Então você vai se adaptando a usar moletom, vai se adaptando a usar tênis. Aí, quando começa o rosto ficar muito desfigurado, aí começa a apertar. Porque daí não tem roupa pro rosto. E aí você fica, puxa vida. Aí você sobe uma gola, aí você começa a vestir só preto. Então, assim, o nosso estilo, ele vai ficando longe também, porque a gente vai vestindo o que dá. E quando vem aquele convite de código de vestimenta para alguma festa? Dress Meu code. Deus, eu me tremia toda. Quando alguém ia falar que ia casar, ou que ia ter alguma festa assim que tem um código de vestimenta, eu já ficava tensa. Porque daí esse tipo de roupa é muito difícil, os tecidos são muito finos, eles marcam muito. Se a pessoa escolhesse, então, tem que ser com cor clara. Meu Deus, eu ia inventar qualquer coisa e não ia na festa. Era uma Uau, coisa assim que me incomodava muito. é muito difícil, né? Uhum. A gente fez sua consultoria de imagem, você também estava acima do peso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais profundamente no sábado, então eu acho que essa live vai ser assim um destravar na mente das mulheres, porque é possível você se sentir bem estando acima do peso,
mas você precisa conhecer o seu corpo. Então, a gente não vai entrar muito Olha, nesse tema vendo hoje. as fotos hoje do nosso pós-consultoria, onde eu me achava linda por conta do seu trabalho, hoje eu falo, meu Deus, o que eu estava fazendo com essas roupas? Porque eu fiquei tão feliz de passar pela consultoria e descobrir que existia um estilo para o meu corpo, mesmo acima do peso. Então, você, né, me falou qual era o meu estilo de estrutura, que não importava o quão gorda eu estivesse, mas a minha estrutura ali já tinha sido Mudava. feita e existiam formas de eu me vestir com estilo. Então, nossa, eu me lembro de te mandar fotos assim, vestindo pink e laranja, porque É. eu achei lindo e achei que combinava, tinha um círculo cromático que você dava pra gente olhar, e aí eu ficava viajando, porque eu me senti bem aqui, ó. Eu me senti bem de brincar com isso, porque você trouxe técnica, me ensinou e desviou o meu olhar do sobrepeso. Então, naquele momento, foi muito importante a recuperação da autoestima. Eu te contei que eu era uma pessoa totalmente criativa e você falou: Eu não tô vendo nada de criatividade no É. seu closet. Peraí, vamos Vamos desenterrar trazer. isso. Uhum. E foi tão bom, foi um resgate. Foi um resgate, resgate da Priscila, da autoestima, aonde assim, mesmo acima do peso, eu me conectei comigo, sabe? E ali foi um ponto assim, um divisor de águas, foi um divisor de Mas águas. calma, não entrega tudo, porque a gente vai falar Não, sobre isso no não, porque sábado. esse é Sábado um a gente vai capítulo abrir esse assim, leque esse é um capítulo especial, muito né? à parte, é especial É. para mim. É. Para mim também foi, quando aconteceu comigo também foi assim, sabe aquele quando você tá se afogando ali, de repente você coloca o rosto para fora e você pega o ar de Uhum. novo, foi isso para mim. Mas vamos lá. Quando você percebeu que você precisava de ajuda, a gente já falou. E como foi o teu processo de emagrecimento, Pri? Olha, ele começou mesmo no dia que eu falei do cansaço, né? No início de 2024. A gente se mudou para um apartamento, pouco antes de fazer uma mudança de estado, nós moramos num apartamento que era no terceiro andar e tinha que subir escada. E eu tinha que subir várias vezes aquela escada, né? Por dia, e leva a criança na escola, volta. E vai lavar roupa, lavanderia compartilhada, eu tinha que descer com cestos de roupa. E foi ali que eu percebi o quanto eu estava cansada. E aí eu subi aqueles degraus assim, passei a ter dor nos joelhos. Então, ali no início de 2024, inclusive eu vou te mandar a foto desse exato dia. Foi o dia que eu subi triste, com um cansaço, me olhei no espelho, levantei minha blusa, olhei pra mim e chorei. Eu falei, não dá mais. Não dá mais. Foi um dia assim que eu falei, chega, eu preciso da minha saúde. Tenho uma filha de 4 anos, né? Eu tenho de 24, tenho de 21, mas são duas criadas, mas eu tenho uma de 4. E eles, Então, como eles demandam energia. Como eles exato, eu demandam. falei, poxa vida, como é que eu vou viver? E aí foi naquele prédio que eu falei, eu preciso lutar por mim, eu preciso lutar pela minha saúde. E a imagem do espelho, do quão grande eu já estava, ela não fez nenhum sentido assim, de tipo, é por isso que eu vou lutar. Não foi por isso. Eu falei, eu vou lutar pela minha vida. E aí eu falei, leve o tempo que levar. Eu não tenho pressa agora. Eu só quero que seja um novo estilo de vida. Eu vou lutar por um novo estilo de vida. E aí tinha uma academia nesse prédio. E como eu já tinha tentado de muitas formas emagrecer, assim, nossa, um tênis, uma calça legging, e agora eu vou, e é o meu momento, eu não fiz nada disso. Eu falava, eu vou começar a caminhar na esteira dessa academia por 5 minutos. Se eu tivesse de chinelo, eu ia. De sandália, eu ia. Eu fechei os olhos para os estereótipos do que a gente faz quando a gente vai começar a emagrecer. E eu só pensava, é pela minha vida. Se eu andar 5 minutos de chinelo na esteira, é pela minha vida. E aí eu comecei por 5 minutos, e 5 minutos parecia muito para mim. E aí, às vezes, eu andava só 3, às vezes eu andava só 2, porque me dava uma dor, eu realmente percebi que eu não estava bem com aquilo, sabe? E aí eu fui, insisti, em algumas semanas eu comecei a subir essa escada onde eu senti o cansaço de 2 em 2 degraus, depois eu subia Uau, de 3 em 3, aí um dia eu subi correndo, e uau. isso me emocionava muito, porque eu falava, a minha saúde tá voltando.
né? E eu nem, de verdade, eu não olhava mais para. Eu não tinha balança. Eu tirei as pilhas da balança, joguei ela no fundo do armário e eu falei, não é mais sobre o peso. Eu não me pesei em nenhum momento. Passei um ano sem me pesar. Eu queria me sentir e não me ver, né? Então, não subia na balança, para mim não importava. Eu queria só viver. E aí Uau. foi esse processo e não pensei em comida, não pensei em nutrição, não pensei em nada. Eu pensei em me mover só. E comecei a fazer esses exercícios, mudamos de estado, não tinha mais academia e aí continuo andando todos os dias. E aí eu fui fazer um check-up por conta da medicação que eu tomo para TDAH. Fui fazer um check-up médico, chegou a hora de verificar hormônios, vitaminas. Aí a médica clínica geral falou: olha, vitamina D tá muito baixa, vitamina B12 também. Fiz reposição de vitamina e quando ela ia cuidando da minha saúde nesse sentido, eu percebia que eu ia também afinando. Então, assim, em um ano, quando eu me pesei, né, nessa médica, eu cheguei lá, eu já tinha perdido uns 13 quilos. Uns 13 Uau. quilos em um ano. Pode Uau. parecer pouco, né? Porque eu realmente não estava fazendo nada demais, eu estava 13 tomando quilos não é pouco. 13 quilos pouco não é pelo tempo, né? Porque eu já perdi 13 quilos em 3 meses fazendo coisas é um quilo, radicais. é basicamente 1 quilo e um pouquinho por É, mês. mas quando a gente faz coisas radicais, a gente perde bem mais rápido, né? É, Então, eu falei assim, nossa, perdi tudo isso, que coisa, né? Só andando meia hora sem ir para academia. Então, antes de quando deixava a filha na escola, dava umas voltinhas no quarteirão e pronto, ia para casa e essa foi minha rotina. E aí, nesse momento que eu vi que eu tinha perdido tudo isso, eu falei, poxa, eu quero emagrecer. E essa clínica geral que eu passo aqui em Las Vegas, ela também cuida de emagrecimento. E ela falou: você quer entrar com uma medicação? Que daí seria a tizepatida, porque ela administra, né, esse tipo de medicação. Eu falei: olha, eu tô trabalhando há um ano na mudança de mentalidade. Eu tenho um pouco de medo de entrar com a medicação, emagrecer rápido demais e retomar meus estilos antigos, né, de comportamento. Eu vou falar com a minha psiquiatra. Então eu falei com a minha psiquiatra, falei: olha, tem essa possibilidade. E ela falou assim: Pri, você tá muito bem. Você já tá assim há um ano mantendo essa mentalidade, esse ritmo de vida, eu acho que não tem problema você dar uma acelerada. Eu falei, não, eu vou esperar mais um pouco. E aí foi quando eu voltei na médica e ela me fez um scan do meu corpo e falou assim: olha, você tá perdendo massa magra. É triste porque você tá perdendo peso, mas agora seria importante entrar com algo mais específico para preservar a musculatura e perder gordura. Então, a tirzepatida vai te ajudar. E aí eu fiquei, ai, vou, não vou, é um tratamento caro. E ela me presenteou com o primeiro mês de tratamento uau, do uau, coração dela. Ela falou, Pri, você já tá, né, em acompanhamento comigo. Eu vou te presentear esse mês com a medicação e vamos ver como seu corpo reage. Bom, eu bati os 20 quilos em 4 semanas. uau, E foi com essa uau, medicação, que porque incrível! ela falou: você entrou num ponto que estagnou, a sua mentalidade mudou, o seu comportamento mudou, mas agora, poxa, eu tô sofrendo de ver que Uau, você poderia chegar no seu resultado com muita facilidade com uma intervenção agora. E aí foi que a medicação me fez bater os 20 quilos totais de perda. E nesse momento, essa medicação reduziu muito o meu apetite. Ela aplica a medicação em mim com a vitamina B12 que eu estava em deficiência. Então, eu não tive nenhum tipo de reação, de enjoo, nada. Simplesmente ela me dá mais sede e tirou meu apetite. Aproveitando isso, eu incluí o hábito de comer no prato de sobremesa. Porque eu não tenho uma alimentação muito ruim, normal, né? Brasileira, arroz, feijão, carne, salada, essas coisas. E aí eu falei, eu vou aproveitar para me acostumar a reduzir bem a quantidade de alimento do meu prato. E até hoje é um hábito que eu estou mantendo. Eu não como, mesmo em restaurante, se eu vou, eu não como no prato grande. Eu como no prato pequeno, que é para eu não esquecer a quantidade suficiente para o meu corpo, para eu enraizar mais esse comportamento que ainda é muito recente. Olha aí, já vai a primeira dica. O que mais que você pode nos ajudar, Pri, com dicas desse processo? Porque você falou que
parece pouco, 1 quilo e pouco por mês, mas não é. É muita coisa. Especialmente porque para você perder que você até perde. O problema é você manter esse quilo que você perdeu Que eu nunca ao tinha longo conseguido. de um ano. Entende? E você acumular o peso, acumular a perda de peso, para você chegar aos 13 quilos no final do ano. Então, tem mais alguma coisa aí que você pode compartilhar que pode ajudar a Van, eu manter? acho que assim, para quem tá aqui com a gente, pode ser que tenham pessoas que vai começar agora, que nunca fez e que tá dando um basta, assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu não tô bem. Para essas pessoas que nunca fizeram nada, ou até já fizeram e estão chateadas, que já desistiu de tentar, e não sei como que eu vou tentar de novo, que eu já tentei de tudo, eu aconselharia fazer o que eu fiz, sabe? Começar com 5 minutos de caminhada, sem pensar em tênis, academia, de forma alguma pensar equipamento de musculação, nada disso. Eu sairia do sedentarismo, primeira coisa, começasse a botar o corpo para se mover e de preferência ao ar livre, consumindo a luz solar para entrar a vitamina D também, que é responsável por dar a energia que precisa para sustentar esse hábito, né? Então, 5 minutos de caminhada do lado de fora, não vai para academia, não vai para musculação, não se comprometa com ninguém, não, a outra dica é não fala para ninguém o que você vai fazer, tá? Fica só para você. Isso para mim foi muito importante, porque às vezes a gente fala achando que vai se sentir motivado porque alguém vai cobrar, mas você não sabe como o seu emocional vai estar. Às vezes a pessoa te cobra querendo te ajudar e você tá tão sensível que aquilo te derruba. Bom, Então, minha dica é caminhe 5 minutos do lado de fora de casa, não conta pra ninguém, assume o compromisso com você e prova para você mesmo que você é capaz de cumprir sua palavra por você. uau, gente, que precioso. Pri, tudo que você falou é muito importante, especialmente essa questão de falar para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas te cobram porque você não alcançou o resultado. Então, elas querem que você alcance, ou às vezes elas não estão comprometidas com aquilo que você está vivendo e Aham. soltam um comentário desagradável e acaba, né, te ferindo, te magoando, dificultando mais esse processo. Então, eu Uhum. acho que se eu pudesse escolher entre todos os conselhos que você falou, eu colocaria esse no topo da lista. E você realmente não forçar coisas que você não vai dar conta de fazer, né? Uhum. Isso. Caminhar é uma ótima pedida, mas se você gosta, de repente, de andar de bicicleta, vai andar de bicicleta, sabe? Faz Uhum. alguma coisa que você gosta. Pouquinho, só um pouquinho, Exato. porque o mais importante é o começar e manter, sabe? Não se apega no resultado de verdade. Se apega no hábito. O hábito precisa entrar. Agora eu queria falar para as outras pessoas também, Van, que às vezes já tá no meio da caminhada, ou tá naquele momento que parou de funcionar, né? E não tá mais sabendo o que fazer. Para essas pessoas que já estão se movimentando, que já tá atento à alimentação, eu pediria para verificar a parte biológica e passar a fazer um check-up mesmo, dar uma olhadinha Exato. nas principais vitaminas e hormônios, que a gente, mulher, principalmente depois dos 30, 35, a mudança É, o desequilíbrio é muito rápido, né? A exato. transição, que Exato. acaba subindo e descendo, essa flutuação ela é muito rápida. Exato. E eu pediria para fazer isso. Vai lá fazer um check-up rapidinho, ver como que tá, passa na ginecologista, na clínica geral e dá uma olhadinha como que a parte biológica tá. Se tiver Boa. alguma coisa para corrigir, corrige. E se tiver tudo ok, marca também uma psiquiatra se você sente que o hábito tá difícil de manter. Por que que tá difícil de manter? Por que que tá sofrido? Porque de verdade, gente, não é sofrido, tá? A gente consegue fazer muitas coisas, só que a carga de energia e de esforço de cada pessoa é diferente. E às Exato. vezes a gente acha que fazer o que é certo só é certo quando é difícil. E É não isso aí. é. Não é sobre isso. Ah, eu tô conseguindo ir pra academia porque. Mas eu tô me esforçando tanto, tanto, tanto. Não é normal se esforçar tanto. Exato. E Marca nada uma acontecer, né? consulta.
Tudo bem que você está conseguindo, mas não é o conseguir, é como você está conseguindo. Exato, A exato. custo do quê? Sabe? É isso Se aí. isso está custando muito, não é normal. Eu acho que vale a pena sim fazer também uma consulta para fazer um check-up da mente, Tá ou bem. com um neuropsicólogo ou com um psiquiatra que você confia. Falar, olha, meus hábitos estão ok, eu estou conseguindo, mas quer saber? Tá difícil fazer. É isso aí. Pronto, não tem que estar Muito bom. difícil. Muito bom. Uau, tô aqui sem fôlego. Muito bom, muito bom. Ah, eu Bom, espero que Pri, traga conforto, que traga alguma resposta, sabe? Que quem está assistindo aqui, o que estiver buscando, que encontre, que faça a diferença mesmo, é de isso aí. todo o Esse é o nosso coração. objetivo. Esse é o nosso objetivo. Só tenho a te agradecer, minha amiga. Ah, eu que Foi agradeço. maravilhoso. Aprendi mais um pouco com você e é sempre muito bom, viu? A gente Obrigada, tá? volta na nossa live no sábado para falar sobre beleza, para falar sobre consultoria de imagem, a transformação que foi na sua vida. Também vou falar um pouco da minha. Para vocês, meninas, na quinta-feira a gente tem live com a Micaela, que vai falar sobre compulsão alimentar. Então, vem mais Maravilhosa. conteúdo bom. Continuem acompanhando o workshop e claro, né, se você ainda não está, clica no link da bio do Instagram, entra pro workshop, a gente ainda tem 4 aulas pela frente aí nos próximos dias, Tá tem muita muito coisa bom. tá muito bom mesmo. Tem muita coisa ainda para a gente falar, para a gente aprender, e também tem muita coisa que Deus quer falar ao nosso coração. E para fechar com chave de ouro essa live, faça tudo isso, mas coloque sempre o Senhor na frente. Porque uma coisa que eu aprendi, eu sei que a Pri compartilha comigo, nós fazemos o ordinário. Deus faz o extraordinário, né? A Pri contou uma parte da história dela que é linda. Eu também tenho algo que Deus fez e que eu vou estar compartilhando com vocês no workshop, porque Ele nunca nos abandona, né? E seja pelas coisas simples, não importa se é uma coisa que está na sua mão. Coloque Deus na frente e você vai ver o extraordinário. É, Acabou nosso tempo, Pri, Deus te abençoe. Muito obrigada. você também. Nos vemos logo em breve, se Deus quiser. Deus Um quiser. beijo.